compartilho isso lá na minha... É só divulgar, lá dentro do Facebook. E aí, pessoal, tudo bem? Seguidores do canal Conversa Boa, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje a gente está recebendo aqui, no Conversa Boa, o Dr. Marcos Lima, advogado ambientalista, e o Cláudio Aranha, gestor público. A gente vai bater um papo hoje sobre meio ambiente, cidade do Rio de Janeiro. Olha que coisa boa. Meio ambiente, Rio de Janeiro. Então, se apresentem, por favor, vamos conversar esse papo aí para a galera ficar sabendo. São dois temas que sempre combinam, né? Cidade maravilhosa e meio ambiente. Temos Sim. Os nossos problemas, mas sempre se combinam, né? Verdade, verdade. Marcos, fala um pouco de você, fala um pouco do seu trabalho. Bom, deixa eu me apresentar então, né? Meu nome é Marcos Lima, eu estou envolvido nessa área ambiental desde os anos 90 do século passado, quando eu comecei atuando, né, pelo setor de sociedade civil, que na época não era tão organizado assim, mas foi mais ou menos a minha iniciação foi nesse lado do balcão, vamos dizer assim, né? Depois eu acabei me envolvendo politicamente, e aí fui convidado para ser secretário de meio ambiente lá do município de Petrópolis, na região serrana do Rio, e tivemos a missão de criar uma secretaria nova, né, do zero. Esse trabalho foi um grande desafio, até porque eu não entendia muito de meio ambiente, para ser bem sincero, eu estava começando, né, então... mas assim, eu tive a oportunidade de me cercar de pessoas muito competentes lá atrás, que me ajudaram. Esse foi o período de 2001 até 2004, mais ou menos, e a partir daí eu me apaixonei pelo tema e fui aprendendo cada vez mais, estudei, terminei a faculdade de Direito, fiz um mestrado em Direito da Cidade aqui na UERJ, que, né, aí a partir daí eu vim estudando, e mais recentemente, no ano de 2014, né, meio de 2014, mais ou menos, eu fui convidado para assumir um cargo no INEA, né, o órgão ambiental estadual aqui do Rio. Na época era como superintendente regional lá na região de Petrópolis, onde eu morava até então, e depois, eventualmente, eu fui ocupando outros cargos até que eu fui nomeado como presidente no INEA em 2015, mais ou menos em junho de 2015, e fiquei até o final de 2018, né, até o final do governo passado, onde eu aprendi muito mais e cada vez aprendendo mais, e tive uma oportunidade excelente e inesquecível de trabalhar com os analistas ambientais, né, de um órgão que tem um corpo técnico assim, realmente muito bom, e me permitiu aprender bastante no dia a dia. Isso, inclusive, aí meu amigo Cláudio Aranha, que também estava lá e que exercia uma função mais na parte de obras de infraestrutura, enfim... o espectro, né, de quem trabalha na área ambiental é muito amplo, né? São muitas atividades, a gente vai desde unidade de conservação, educação ambiental, passa pela agenda marrom, que tem o licenciamento, fiscalização, enfim, realmente as pessoas que trabalham nessa área têm que ser apaixonadas, né, Cláudio? Não é um negócio assim... Com certeza. E a gente legal. Aqui, cara, a gente só escuta falar de meio ambiente quando a coisa é negativa, né? Só quando verdade, é negativo que o meio ambiente chega para a massa. Quando é positivo, dificilmente alguma ação positiva ou as ações positivas do governo chegam até nós. Marcos, é verdade. A gente tem um cartão postal aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa Baía de Guanabara. No entorno da Baía de Guanabara, nós temos 12 milhões de habitantes, são 15 municípios e desagam para a Baía de Guanabara 35 rios. E a gente tem visto vários esforços para tentar fazer a recuperação da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, ela recuperada, além de contribuir com o ecossistema, ela gera uma economia muito forte aqui, não só para o Rio de Janeiro, mas para todos esses municípios do entorno. O que você acha? Como que a gente pode planejar uma gestão para a Baía de Guanabara? Então, Cláudio, essa pergunta, né, ela vem sendo feita desde lá dos anos 70, né, nós tivemos um histórico aí
de investimento, PDBG, enfim, né, começando tudo isso. E acho que a gente tem que aprender muito com esse histórico, tem que aprender muito com aquilo que foi feito ou que deixou de ser feito, né? E uma das coisas que eu acho que é a lição primeira, né, é a participação dos diversos entes, né, envolvidos, porque, como você falou, são 15 municípios. O município do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, é o principal, mas você tem Caxias, São Gonçalo, tem todo uma gama, né, de agentes que tem que ser envolvidos e tem que ser envolvidos de uma forma organizada, né, integrada. Isso é fundamental, né? Eu acho que trabalhar a área metropolitana de uma forma integrada é o primeiro passo, né? Você não trabalha saneamento ambiental trabalhando única e exclusivamente a partir de um ou de outro município isoladamente. Eu acho que nós temos aí um desafio muito grande, mas que começa por essa integração, né? Uma integração que, assim, se a gente for analisar o momento atual, né, a gente só pode concluir que está difícil de conseguir integrar, né? Infelizmente, a gente tá muito amarrado, né, a questões políticas e é difícil a gente ver uma integração eficiente, né, dos diversos entes. E o que isso acaba trazendo, né? Acaba trazendo soluções paliativas aqui e ali e não se trabalha o principal, né? O saneamento básico é uma competência, é uma obrigação dos municípios, mas obviamente a gente sabe que não dá para deixar isso só na mão do município. Isso não pode ficar totalmente, né, à mercê de cada município se virando com o seu problema, né? Isso tem que ter uma iniciativa realmente de larga escala e de alguém que coordene isso tudo. Eu confesso para vocês que na história recente eu não consegui ver isso acontecer de forma eficiente. Acho que houve um esforço grande lá atrás, que depois acabou se transformando em projetos muito grandes de tratamento de efluentes, né, tratamento de esgoto, onde fizeram aquelas grandes estações de tratamento, mas não fizeram os caminhos que levariam o esgoto, né, vamos dizer assim, o cocô até lá, né? E aí depois, quando isso foi retomado já aí no ano de 2010, 2011, mais ou menos por aí, a partir daí como começaram a querer retomar isso, já próximo da Olimpíada, né, já como uma missão olímpica, descobriram que, assim, muito do dinheiro que tinha sido investido acabou sendo gasto de uma forma não eficiente, né? E aqui eu não estou nem falando em desvio, não estou nem falando em nada disso, que isso pode até ter acontecido, mas a gente não sabe, não tem nada concreto. Mas, independente disso, é a questão de um projeto que começasse, né, com captação, que tivesse amarrado, né, que os contratos estivessem amarrados, captação e estação, né, junto, mas não, fizeram o negócio grande, né, e a parte, vamos dizer assim, mais periférica, né, todo o caminho da água acabou não sendo feito. Então, a gente tem eu acho que esses erros aí para a gente aprender com eles, né? Você acha que é um problema muito de gestão, de vontade? Por que até hoje a gente não consegue resolver? Se você consegue enxergar se existe um futuro bom para que isso possa acontecer, a gente vai sempre viver mais 50, 100 anos aí disso. É um problema de gestão, é um problema de vontade política, óbvio, né? Porque dinheiro existe, né? E a questão é onde se aplica esse dinheiro. Esse momento atual, né? Vou dizer que não é nem o melhor momento para a gente estar falando isso, que obviamente não tem que pensar que todo o dinheiro tem que ser aplicado na saúde. Nós estamos falando de saúde na ponta, né? Porque saneamento também é saúde. Mas é uma questão de vontade política, com certeza. E uma das coisas que eu, até mesmo agora, com esse recente episódio aí da geosmina e o problema do Guandu, enfim, essa questão de saneamento da água que a gente consome, né? Nós estamos falando agora de um outro tipo de problema, mas enfim, eu acho que está junto, porque a gente tem um modelo aqui de gestão de recursos hídricos no Brasil, que veio da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433, né, que trouxe, vamos dizer, um conceito
francês de gestão, que é um modelo muito bom, que baseado na gestão participativa, através dos comitês de bacia, né? O Cláudio sabe bem disso aí, participou de algumas reuniões aí nesse modelo. O INEA capitaneava isso, como o órgão ambiental estadual capitaneava. Agora, o que eu vejo, viu, Marcelo e Cláudio, e eu pude observar muito isso a partir desse problema aí da geosmina, é que é um espaço de participação democrática, os comitês de bacia, muito pouco utilizado pela cidadania. O cidadão mesmo, né, que tem um espaço ali, os comitês de bacia, eles têm um formato tripartite, né, de gestão, de participação, onde você tem o governo, né, o setor público, você tem os grandes usuários e tem a sociedade civil, mas raramente você vê as pessoas mesmo, né, nós, os interessados, né, participando desses espaços, né, de decisão, porque são tomadas de decisão importantes. Se você for ver, por exemplo, no caso lá do Guandu, a gente vai identificar que assim, diversos, inúmeros projetos já passaram por lá ao longo desses anos todos, que teriam a ver com o saneamento desses rios que acabam sendo tratados lá, né, pela estação da SEDAI, e que certamente já poderiam estar numa qualidade melhor, né? Então, o que eu diria que tem que começar a acontecer, né, além dessa questão da integração entre os diversos entes, é uma participação mesmo da sociedade mais ativa nos comitês de bacia, porque são um espaço apropriado para a população participar, né? Acho que é um começo, né? Sim. A gente tem aí um exemplo, né, de falta de gestão, tem recurso, mas eu acho que a gente pensa sempre num curto espaço de tempo. Não existe poucos projetos que são a longo prazo. Não existe um projeto de 30, 40, 50 anos. São sempre projetos eleitoreiros e que aquilo vai trazer de benefício no momento atual. Esse é o grande problema dos projetos do Brasil de uma forma geral. Cláudio, você ia perguntar de ter o Rio de Janeiro, para você ver, na Zona Oeste nós temos ali a Baía de Septiba. A Baía de Septiba, por muito tempo, foi despejado muito detritos industriais e muito esgoto. E praticamente aquela baía ela está na UTI. Tinha o Boto Cinza, que acabou tendo uma extinção muito grande. E temos também a Enseada de Botafogo, que se você focar naquele rio Bercó, através de algum tipo de intervenção direta, você consegue recuperar tanto a Baía de Septiba quanto ali a Enseada de Botafogo, que faz parte também dessa questão aí da Baía de Guanabara. Então, se você consegue atrair parcerias nacionais, como parcerias internacionais, como o BID, nós tínhamos uma parceria com o BID muito forte, parece que no momento essa parceria ela está estática, porque, infelizmente, como o Marcos falou, a Secretaria do Tesouro Nacional até hoje não é avalista, até hoje não deu não foi avalista desse processo, acabou deixando assim de continuar o tratamento ali. Por exemplo, nós temos uma obra lá de São Gonçalo, que é a Estação de Tratamento de São Gonçalo. Está parado. Ali, se não der continuidade, vai virar um grande favelão. É um lugar que já está canalizado, mas por causa dessa questão, dessa integração entre o governo do Estado e o governo federal, nós estamos paralisados. Ou seja, temos recurso, o BID está à disposição para colocar recurso na recuperação da Baía de Guanabara, mas na burocracia de Brasília, pela falta de interesse com o Rio de Janeiro. E, Cláudio, desculpa, é só importante acrescentar nisso que você falou, que durante esse tempo que se estava esperando essa assinatura, e durante uma parte desse tempo eu estava no INEA, né, eu me lembro que assim, as contas, né, a comprovação das despesas desse dinheiro que vinha de fora, elas eram sempre todas aceitas pelo BID, quer dizer, aquele que estava emprestando o dinheiro, ele estava plenamente satisfeito com a maneira como a gente estava gerindo aquilo, ou seja, não tinha nenhum problema de, meu Deus, o dinheiro não sabe onde é que estão gastando. Assim,
não existia esse problema, tanto que o BID estava disposto a continuar mandando dinheiro. Era uma questão de uma assinatura no governo federal, né? E aí o BID quer investir na Baía de Guanabara, ele continua, exatamente. Mas o governo federal, através dos burocratas da Secretaria de Tesouro Nacional, até hoje não deu aval. Eu nem sei como isso ficou depois, mas eu me lembro que quando eu saí, ficou faltando uma bobagem, uma assinatura, uma coisa, em algo que não tinha um questionamento do ponto de vista contábil, enfim, de versação, de cuidado com o dinheiro público. Se fosse isso, né, a gente nem falaria nada, mas assim, não tinha isso, tanto que o BID mesmo estava disposto a investir mais. Né? Inclusive na Baixada Fluminense. Inclusive nos projetos de estação de tratamento da Baixada Fluminense. Nós perdemos ou podemos recuperar, depende muito dos nossos governantes terem essa interação para poder recuperar esse programa de saneamento em torno da Baía de Guanabara. De alguma forma, um outro exemplo, você citou bem a questão relacionada à SEDAI, Marcos. A SEDAI, o ano passado, ela lucrou dividendos cerca de 900 milhões de reais. Se ela pega por ano 300 milhões e investe em saneamento, nós poderíamos resolver uma boa parte dos problemas de saneamento aqui do Rio de Janeiro. É verdade. Lembrando, né, que pela Política Nacional de Recursos Hídricos, eu comecei até falando sobre isso, a SEDAI, como usuário, né, desse recurso hídrico, ele tem uma contribuição financeira, né, que é o pressuposto aí dessa gestão, né, que é os grandes usuários contribuindo para a limpeza do curso hídrico que está sendo utilizado. Isso é cobrado tanto daquele que pega água para distribuir para a população, né, no caso das concessionárias, no caso da SEDAI, como também de quem usa, por exemplo, no seu processo produtivo, fabricante de cerveja, de refrigerante, enfim, todos aqueles chamados grandes usuários, eles contribuem com o valor, né, que vai formar o fundo de recursos hídricos, e desse somatório, aí sim a cidadania, né, a sociedade, através dos comitês de bacia, escolhem projetos, né, aprovam projetos, tem um poder deliberativo que não está nem na mão do governo, né, dentro do âmbito do Comitê de Bacia, um projeto que seja apresentado para saneamento, para usar esse dinheiro desse recurso, ele pode ser aprovado e pode ser usado, mas ainda assim, né, a gente como sociedade organizada e tal, tem algumas dificuldades de fazer isso acontecer. Enfim, então eu acho que esse é um caminho que, independente de qualquer coisa, a gente vai ter que amadurecer mais, vai ter que se envolver mais, nós, enquanto, vamos dizer assim, pessoas que têm conhecimento da área, se envolver e tentar trazer a população para participar e tomar essas decisões. Porque se deixar na mão das prioridades dos governantes, a gente sabe, e sempre foi assim, o meio ambiente nunca foi uma prioridade, né? É verdade, a Thaís escreveu aqui, ó, na verdade, o que precisa melhorar nos projetos de tratamento de água e esgoto são as tecnologias aplicadas. Por exemplo, ultrafiltração, que além de reduzir o uso de químicos no tratamento, reduz o tamanho das ETEs, ETAs, não sei o que é isso, é bom você explicar, além de aumentar a eficiência final. Você concorda com isso que a Thaís falou? ETE é a estação de tratamento de efluente, ou seja, é aquela estação que trata o líquido que sai, né, poluído, vamos dizer assim, e ETA é a estação de tratamento de água de abastecimento, que é aquilo que a SEDAI tem lá enfim, que trata a água do Guandu, em Seropédica, se não me engano, ali. Ela falou que falta tecnologia. Olha só, aí que entra aquela questão, se a gente estivesse tratando os efluentes, né, nas cidades, né, como o Cláudio falou, nesses 15 municípios, se a gente estivesse tratando o esgoto que sai das nossas casas, os rios não estariam tão poluídos e a necessidade de produtos químicos seria menor. Então, a gente gastaria menos no tratamento da água, nas ETAs, né? Se a gente tivesse vários projetos de tratamento de efluente, as ETEs, em locais estratégicos e de forma eficiente, o gasto com o tratamento da água seria menor. Então, eu concordo com o que ela está falando, porém eu ainda acho que um caminho melhor ainda é tratar os rios para que não se precise de tanta tecnologia, de tanto produto químico para tratar
tirar, vamos dizer, a geosmina da água, né? É o famoso cortar o mal pela raiz, né? Exatamente. Marcos, falando também sobre a cidade do Rio de Janeiro, que medidas nós poderíamos tomar para melhorar o monitoramento, controle e formas de intervenção aqui na cidade do Rio de Janeiro? A gente tem uma série de problemas de ocupação de solo, temos a questão das indústrias. Como que nós poderíamos monitorar isso para ter uma eficiência melhor nessa fiscalização? Tá, e aí nós estamos falando de fiscalização ambiental de modo geral, né? Do modo geral, saindo sim. um pouco sobre a questão da água. Isso, saindo da Baía de Guanabara, para falar um pouco também dessa fiscalização. Eu trabalhei muito no tempo que eu estava à frente do INEA, né? Um dos focos nossos era a questão do licenciamento ambiental, até porque a gente assumiu um órgão com 18 mil processos de requerimento de licença ambiental que estavam em análise, né? Não vou dizer que estavam parados, mas, enfim, não saíam, né, por algum motivo ou por outro. Então, imediatamente, a gente foi obrigado a mergulhar nesse passivo, né, que a gente chama. E isso tomou, vamos dizer assim, demandou o pouco recurso humano do órgão ambiental de uma forma muito intensa. Mas a gente tinha clareza de que o lugar que a gente devia estar olhando não era nos papéis e dentro da repartição pública. Tá? O controle ambiental a gente faz com diversos instrumentos. O licenciamento é um deles. Fiscalização, monitoramento, né? O pós-licença, que é o acompanhamento das condicionantes de licença. Isso é uma das coisas mais importantes, a gente vê falar pouco nisso. E a tendência seria, né, a gente dando conta desse passivo que tinha lá, e a gente reduziu de 18 mil para 3 mil e pouco, que foi quantos a gente entregou para a gestão que assumiu, né? O momento seguinte, né, e eu, inclusive, eu fiz questão de falar isso na transição, falei assim, gente, olha só, tem um trabalho aqui muito árduo que a gente conseguiu matar uma grande parte. Agora, vocês podem olhar para o pós-licença, que onde acontecem os danos ambientais? São nas atividades que estão ocorrendo, né? São as atividades que, licenciadas ou não, estão acontecendo. Aquelas que estão querendo acontecer não causam dano nenhum. Então, isso é o licenciamento. Então, a tendência, e a maior parte dos órgãos ambientais no Brasil já começa a enxergar essa realidade, está tentando criar procedimentos mais ágeis de licenciamento, mais racionalizados, isso não quer dizer menos eficientes, para poder colocar seu esforço, seu recurso humano em campo, olhando as coisas que estão acontecendo, entendeu, Cláudio e Marcelo? E eu até estou aproveitando esse espaço para fazer passar essa visão, porque eu tenho, né, eu dou aula, faço algumas palestras, e eu sempre faço um esforço de passar essa visão, porque as pessoas do meio, né, as pessoas do ramo, a sociedade talvez não tenha essa percepção, mas elas têm uma tendência a focar muito na coisa do licenciamento, como se o licenciamento ambiental fosse resolver todos os problemas ambientais do planeta. E não é. Você pode fazer uma análise de licença muito bem feita, criteriosa, e até rápida, se for o caso, concede a licença para o sujeito, mas se ele vai lá, depois que recebe a licença, ele não faz aquilo que está combinado, ele vai causar dano ao meio ambiente do mesmo jeito. Então, é muito importante que os órgãos ambientais estejam em campo, né? Assim, agora, falando do Rio de Janeiro, como você falou, eu posso te dizer pela experiência que a indústria, de modo geral, não é o grande problema, né? As atividades que estão licenciadas, de modo geral, não são o grande problema, né? O grande problema é a cidade informal, que a gente chama, né? São aqueles que estão fazendo coisas à revelia, sem ninguém nem saber, né? E aí a gente se depara com uma série de problemas estruturais que o órgão ambiental às vezes não tem controle. Assim. Hoje em dia, o órgão ambiental tem lugares na cidade que eles não podem ir fazer fiscalização, porque tem milícia, ou porque tem tráfego, enfim, essa questão dos aterros, dos lixões, enfim. É um problema muito sério. O problema do nosso Rio de Janeiro, ele é muito sério e ele está... estou falando de meio ambiente, mas se você for falar da área de saúde, de educação, ele está muito amarrado nesse poder paralelo, nessa cidade informal que está crescendo. Cada vez, minha percepção, né, minha área não é de segurança, mas a minha percepção é que cada vez o poder público tem menos acesso ao território. Aí fica difícil implementar qualquer política pública. Exatamente. A Thaís falou aí que a grande poluidora da Bahia de Sepetiba é a SEDAI, olha isso, com descartes de lodo não tratado. Isso é verdade? Olha,
a gente pode dizer, de certa forma, que uma das principais fontes de poluição é realmente a de esgoto, tá? A poluição industrial, ela bem ou mal, existe um monitoramento, né? Essas empresas que estão ali próximo à Baía de Sepetiba e que contribuem para aquela bacia, lançando seus efluentes, as principais, pelo menos, elas estão todas sendo muito bem monitoradas. Existe um sistema de monitoramento de efluentes que o INEA controla isso muito bem. Então, eventualmente, quando alguma coisa acontece errado e os poluentes saem além dos padrões permitidos, isso logo chega ao conhecimento do INEA e aí eles podem agir. Então, assim, como eu falei, né, eu acho que os principais problemas ambientais estão naquelas atividades que não estão sendo controladas, ou seja, é o esgoto da casa de cada um que ninguém sabe para onde vai, é o esgoto não só das comunidades, né, porque isso não é um problema só de comunidade, a gente vê muita região, né, de, vamos dizer, classe média e tal, de construções até de alto padrão, e que, infelizmente, né, esse saneamento, que é responsabilidade dos municípios, ele não está sendo feito de forma eficiente. E aí entra todos esses problemas que a gente falou aqui, né? Cláudio, tem alguma pergunta? Eu tenho sim. Eu participei, como o Marcos falou, daquele período lá no INEA, junto com o PISAM, e ali houve um desenvolvimento de um projeto, na verdade, de licenciamento digital, fiscalização digital, monitoramento, foi todo um processo feito em parceria com a Secretaria e o BID. Eu queria que o Marcos falasse os ganhos desse processo, o que foi positivo. Ele já falou da questão relacionada à quantidade de processos que tinha. Eu queria que ele falasse um pouco disso. Poxa, você lembrou um negócio que realmente foi muito bacana, né? E dentro dessa tarefa master que a gente teve, que foi com relação ao licenciamento, foi muito importante a gente ter esse recurso que a gente acabou aproveitando para desenvolver um sistema totalmente informatizado e totalmente, vamos dizer assim, né, transparente, de análise de licenciamento, de fluxo de papel, enfim, foi um trabalho muito bacana que a gente contou com consultorias excelentes, né, como a da Falcone, enfim, outras empresas aí que têm experiência no setor público, porque você informatizar um sistema dentro de uma empresa é uma coisa, fazer isso dentro de um órgão público é outra coisa bem mais complicada, porque isso implica mexer com culturas antigas das pessoas, né? E a experiência foi muito assim, gratificante, porque a gente encontra sempre no início, né, uma resistência por parte das pessoas. Quando você fala para as pessoas, em qualquer setor, seja público ou privado, olha, vai entrar um sistema, ninguém fica logo apavorado, meu Deus, o sistema vai mudar com a minha vida, como é que eu vou fazer? Fica desesperado. E não foi diferente no INEA, mas a receptividade foi muito boa, a maneira como isso foi colocado foi muito bacana, com a participação das pessoas no processo decisório, e o resultado disso certamente está sendo colhido hoje, que é um sistema, um processo digital de licenciamento, onde as pessoas baixam os documentos pela internet, os processos de análise de licenciamento, eles se tornam mais ágeis pelo simples fato de que várias áreas podem analisar o processo ao mesmo tempo, né? Para quem conhece o processo de licenciamento ambiental, você tem questões de flora, de fauna, de recurso hídrico, e quando o processo é de papel, ele fica um tempo na mesa de alguém, depois ele vai outro tempo para a mesa do outro alguém e tal, então isso por si só gera uma demora. E quando o processo é digital e vários setores podem analisar ao mesmo tempo, né, como hoje, por exemplo, são os tribunais de justiça, enfim, isso foi realmente um ganho muito grande, aí você lembrou realmente, Cláudio, vamos dizer, um legado que a gente deixou lá, que certamente foi um avanço. Bacana. Doutor Marcos, o isolamento social que a gente está vivendo agora, ele está sendo bom para a saúde ambiental do planeta? De um modo geral ou de um modo regional também? Em alguns aspectos, sim, como principalmente na questão da qualidade do ar. Né, aqui mesmo no Rio, eu acompanhei em determinado momento o próprio INEA, né, que tem estações de monitoramento de qualidade do ar espalhadas em alguns lugares estratégicos aí, pode comprovar uma redução
de poluentes na atmosfera bem grande, em função da diminuição do trânsito de veículos, né? Aí a gente tem que deixar bem claro, a atividade industrial, ela não parou, pode ter diminuído alguns setores, mas os poluentes atmosféricos industriais, isso não mudou muito, mas aquilo que está relacionado com a diminuição da circulação de pessoas, certamente houve uma diferença. Agora, eu não sei, assim, eu tenho um pouco de medo, né, que quando as coisas voltem ao normal, entre aspas, porque nada vai ser como era antes, né, eu tenho um pouco de preocupação que a utilização do transporte coletivo vai ficar prejudicada. Eu acho que as pessoas, quem tem condições, né, vai ficar com um pouco mais de medo de utilizar o transporte coletivo. Talvez a gente tenha aí um aumento de circulação de carros nas ruas, então eu acho que os governos têm que começar a se planejar para isso, para evitar que isso aconteça, não sei de que forma. Então isso é um aspecto importante, né? A questão das águas, né? Às vezes a gente até vê nas redes sociais, alguém posta aquela foto, o mar está bonito, está limpinho e tal, mas isso pode ter a ver com outros fatores, porque a gente continua em casa, né, lançando nossas fezes aí no sistema, então esses efluentes continuam chegando. O que postaram agora foram a praia ali de Botafogo, né? Em cidade de Botafogo, limpinha, porque não tinha... Limpinha. Eu acredito que talvez uma diminuição da movimentação de embarcações, isso pode ter contribuído um pouco para isso. Confesso que não vi nenhum estudo científico específico detalhado para explicar isso, mas às vezes tem fenômeno de marés também, que isso acontece e periodicamente a gente tem as praias que normalmente não são limpas, ficam limpas, né? Mas eu acho que esse período, ele certamente ele pôde mostrar para nós, né, o quanto que a atividade humana ela impacta mesmo na qualidade do meio ambiente, ainda que seja sob o aspecto da qualidade do ar. Isso ficou bem evidente. Então, a gente espera, né, que os líderes mundiais, né, possam fazer essa reflexão agora no mundo pós-corona, né, no mundo DC, que eu costumo dizer que a gente vai ter o mundo DC depois do corona e o AC antes do corona, sendo que o ano de 2020 vai ser riscado, né? Assim, a tese que eu estou propagando é essa: esquece 2020, 2019 foi o ano 1, antes do corona, 2021 vai ser o ano 1 depois do corona. Se o ser humano fizer isso, nunca mais vai esquecer do corona e talvez isso sirva. Então vamos ver se realmente essas lições podem ser aplicadas aí daqui por diante. Sobre o uso do plástico, cara, eu queria falar contigo sobre o uso do plástico no planeta. Você acha que vai existir ainda, que as pessoas vão rever a situação do uso do plástico, do uso das embalagens de um modo geral, né, do descarte? Em 2016, no Fórum de Davos, foi anunciado que em 2050, quer dizer, daqui a 30 anos, vai ter mais plástico do que peixe no oceano. É claro que essas previsões são sempre muito cheias de marketing, né? Mas se a gente parar para pensar que se a gente não reciclar e só produzir lixo e não cuidar do lixo, a gente pode viver algumas situações bem ruins, principalmente para quem vive na parte mais periférica e quem é mais pobre. É verdade. E infelizmente, no aspecto do plástico, o período de isolamento social não foi muito profícuo, né? Porque eu, por exemplo, particularmente, né, quando eu ia no armazém, no horte, aqui perto de casa, eu levava a minha sacola reciclável e tal, e comprava. Agora que a gente está pedindo compras online e está sendo entregue em casa, a gente não tem controle sobre isso. Então, eu hoje aqui na minha casa, estou recebendo muito mais plástico do que eu recebia antes, e acredito que isso está acontecendo de modo geral. O que é triste porque, assim, desde daquela lei, que acho que foi no ano passado, do deputado Carlos Minha, das sacolas, aquilo foi um ganho, assim, a gente percebia se começava a criar um hábito novo, já dava para perceber um início de uma mudança de comportamento, que infelizmente eu acho que o Covid interrompeu isso aí. Mas eu não sei, eu sou meio otimista, Marcelo, eu acho que a gente pode, com um esforçozinho aí de conscientização, enfim, de educação ambiental, diminuir o uso do plástico e também, lógico, com a colaboração da indústria, né, logística reversa e todos esses instrumentos que a gente sabe que podem funcionar. Eu também concordo, eu sou otimista também, cara. Eu não acredito muito nessas coisas pessimistas, porque elas nunca acontecem de fato, elas ficam sempre em histórias, e de fato elas não acontecem. Ser otimista é uma droga, né?
Mas eu sou otimista um pouco realista também. Assim, o Carlos Aranha escreveu aqui, aí, teu parente, Aranha. O grande problema do meio ambiente são os rios e lagos poluídos. Qual seria a solução da melhoria do seu entendimento desse problema? Acho que você já falou, né? Já, o Marcos já respondeu essa questão. Já. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Nós temos um problema muito sério aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, é uma cidade que é cercada por comunidades. O Rio de Janeiro é uma cidade cercada por comunidades. E essas comunidades, assim, eu tenho andado bastante em algumas comunidades, não agora em função do coronavírus. Um exemplo simples, lá no Complexo do Alemão. No Complexo do Alemão, no período que o Brasil estava fazendo muitas obras, existe um problema sério no Complexo do Alemão relacionado ao saneamento básico. Mas na hora de escolher qual projeto implantar lá, implantaram o teleférico que até hoje está parado. Mesma coisa aconteceu no Morro da Providência. Marcos, você não acha que a demanda tem que surgir justamente do local da comunidade que faz o pedido, que tem a necessidade, que conhece a sua realidade? Ou você acha que os projetos têm que sempre vir de cima para baixo, sempre carimbado por alguma coisa? Pois é, Cláudio. Eu vou dizer o seguinte: se nós pudermos contar com governantes conscientes, eles podem até vir de cima para baixo, não tem problema nenhum. O problema é que a gente não pode contar com isso. Então, a gente precisa muito da população, a gente precisa que a conscientização da população aconteça, porque os nossos governantes, de modo geral, eles trabalham em cima de voto. Então, se construir um teleférico dá mais voto do que colocar saneamento que fica debaixo da terra e ninguém vê, e a população continuar votando dessa forma, o gestor, né, o governante, ele vai continuar adotando um critério do mais voto e não do mais necessário na hora de utilizar o recurso público. Então, assim, sem dúvida, a população vai ter que começar a se conscientizar, senão vai continuar sofrendo com doenças, com epidemias, enfim, e depois não vai dar muito para reclamar. Talvez, né, isso possa ser um efeito positivo do Covid, né, mas é importante que se faça chegar nas comunidades a informação de que esses problemas, não só do Covid, mas outras doenças, dengue e tal, estão sempre associados a questões sanitárias. E se as pessoas se apropriarem disso aí, começarem a cobrar isso, aí talvez os governos passem, né, a atuar com um foco maior na questão ambiental. É isso. Bom, queria pedir vocês deixarem uma mensagem final aí para quem assistiu o vídeo, que a gente vai encerrar. Quem vai primeiro, Cláudio? Vamos lá. Cláudio. Eu queria agradecer de coração ao Marcos por ter aceitado o nosso convite, meu e do Marcelo. Eu participei de perto do trabalho que o Marcos fez no INEA e temos certeza que, como gestores, como Marcos e outras pessoas mais, podemos tentar mudar um pouco a realidade, principalmente do meio ambiente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos mais aceitar qualquer tipo de implementação sem antes ouvir a população. O meio ambiente é coisa séria, saneamento é coisa séria. Nós precisamos sanear não só a cidade do Rio de Janeiro, mas os 15 municípios que estão em torno da cidade do Rio da Baía de Guanabara. Nós precisamos fazer esse cordão, não só por causa da Baía de Guanabara, mas por causa que saneamento é saúde. É necessário sanear todo o entorno das comunidades do Rio de Janeiro. Com isso, nós teremos um ambiente melhor, uma qualidade de água melhor. Então, nós
precisamos passar por essa pandemia, fazer essa reflexão e dar importância ao saneamento e ao ambiente, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas como no resto do nosso país. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de todos que estão nos assistindo nesse momento. Legal. Muito bem, Cláudio, é por aí. E já que você usou o seu tempo de despedida para falar dessa questão ambiental, eu não quero perder a oportunidade, né, de falar sobre uma coisa que está me entristecendo muito todos os dias, né, que são as pessoas que estão morrendo. Hoje, pelo que eu soube, aí, o número foi o maior de todos até hoje. Parece que nós conseguimos a proeza de passar de 1.000 mortos. Não sei se eu estou errado, eu vi esse número em algum lugar, mas enfim. Se fossem 2 mortos, ainda assim a gente estaria lamentando, porque muitas dessas pessoas estão morrendo não é por causa de um vírus, gente. Isso é muito importante passar. As pessoas estão morrendo porque nós estamos vivendo um colapso, né? Um colapso, né, totalmente previsível, previsto, anunciado, com data e hora para acontecer, e a gente, como sociedade, né, eu não vou nem usar o espaço aqui de vocês para falar de política, porque isso eu acho que é até desnecessário e é chover no molhado. Mas a gente, como sociedade, a gente não passou nesse teste, não, cara. A gente não passou no teste do vírus. A gente mandou muito mal e, lógico, não tivemos uma liderança única que certamente facilitaria esse trabalho, né? Eu acho que ter vários comandos diferentes sempre atrapalha. Isso serve dentro da nossa casa, quando o pai manda o filho fazer uma coisa e a mãe manda fazer outra, gera uma confusão enorme e geralmente as coisas não saem certo. Então, isso tudo está sendo uma tragédia anunciada, por isso que dói muito mais, né, do que quando acontece um acidente aéreo, alguma coisa que morre muitas pessoas, a gente lamenta, fica triste, mas é tipo daquelas coisas que a gente chama de fatalidade. O que está acontecendo hoje, gente, não é uma fatalidade, tá? Espero que eu possa, né, estar aproveitando esse espaço aí, viu, Marcelo, para falar de uma coisa que é triste, mas as pessoas precisam entender, o que está acontecendo não é uma fatalidade, o que está acontecendo em Manaus não é uma fatalidade, e o que está acontecendo no estado do Rio, então, eu não vou nem dizer, cara, porque é triste, né, a gente vê que o nosso estado do Rio rapidamente vai acelerando para conseguir mais um primeiro lugar entre os estados do Brasil, né, só que é um primeiro lugar muito triste, e muito disso está relacionado, sim, uma parte com o comportamento da população, mas uma parte com a ineficiência da nossa gestão pública, e isso aí deixa a gente muito triste. É muito triste essa situação, cara. A gente tenta não falar, mas é inevitável que a gente não cite os nossos governantes, né, porque eles são eleitos para poder cuidar das pessoas e da sociedade, que a gente vê, infelizmente, não é isso. Um problema que já estava, como você disse muito bem, anunciado, né? A gente foi um dos últimos países a receber, já sabia o que tinha que fazer para poder resolver o problema, não foi feito e não está sendo feito, infelizmente. Isso daria uma outra pauta para a gente começar a falar mais um pouco, infelizmente. É culpa, sim, das autoridades, é culpa da sociedade, mas mais as autoridades que são eleitas para resolver os problemas que aparecem para a sociedade. A gente não pode descartar nunca isso e achar que a culpa é da sociedade ou da falta de dinheiro ou da falta de recurso. É mentira. A culpa são dos governantes que são eleitos para poder tomar ações executivas para resolver os problemas da sociedade. E isso não acontece. Bom, queria finalizar, queria agradecer ao Aranha, ao Marcos também, a participação. Marcos, foi um prazer muito grande falar de meio ambiente. E sejam convidados para mais e mais e mais papos também. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, um forte abraço para vocês dois. Valeu.